Olá pessoal, tudo bem? Nós iremos agora dar continuidade, ao curso de Lógica de Programação e nós iremos ver uma nova função que é muito importante para a criação de programas em C. Até então a gente aprendeu alguns comandos que são responsáveis por uma infinidade de coisas, como por exemplo, a gente aprendeu a imprimir valores na tela, a gente aprendeu a realizar operações aritméticas utilizando o C. Porém, existe uma grande questão que a gente ainda não desenvolveu nesse curso, que é o que? É a inserção de valores no programa. Como assim inserção de valores? A gente aprendeu a realizar operações aritméticas com números pré-estabelecidos. Por exemplo, quando eu declarava uma variável, eu colocava o valor dela. Digamos, eu chamo a variável de A, então A igual a 2. Eu estou atribuindo o valor de 2 para a variável. Só que eu não dou a oportunidade do usuário, depois que o programa é rodado, do usuário inserir o valor que ele queira. Digamos, eu quero fazer uma operação aritmética, só que eu quero perguntar para o usuário qual número você quer somar. Então, o usuário irá informar, digamos, 3. Quer somar o 3 com que outro número? Aí o usuário pode ter a possibilidade de informar o número que lhe interessa para que esses valores sejam operacionalizados aritmeticamente. Então, vamos ver um pouco a respeito dessa questão de inserção de dados no meu compilador. Entrada e saída de dados. Olha, o objetivo de qualquer programa é processar informações e transformá-las em resposta. Então, a gente tem a entrada de dados, o computador ele processa esses dados e nos devolve em forma de resposta. Basicamente, as informações, olha, são dadas ao computador via teclado, mouse, câmera e etc. Ou seja, o mouse é uma entrada de dados, o teclado é outra entrada de dados e a câmera também. Todas essas possibilidades, elas fornecem informações iniciais ao computador. As informações são computadas pelo processador e, por fim, elas são devolvidas ao usuário via monitor, impressora, caixa de som. Ou seja, o monitor ele expõe uma saída de dados ao operador. Assim como a impressora, ela dá uma saída ao usuário, ou às caixas de som e etc. E daí nós temos a função scanf, que ela vai ter essa característica de atrelar o computador ao usuário. Ela vai ter a característica de receber os dados, receber as entradas de dados fornecidas pelo usuário. Então, olha só, scanf, que é essa função que nós iremos estudar hoje, é a função da linguagem de programação C disponibilizada pelo cabeçalho stdio.h. Lá, quando a gente vê as bibliotecas, no próprio compilador, ele já vem com essa biblioteca, que é aquela #include stdio.h. Ela já vem no meu compilador. E nessa biblioteca já está armazenada a função scanf, que a gente vai estudar hoje. E para que serve essa função scanf? Ela permite que um valor seja lido do teclado e armazenado numa variável. Então, é como eu mencionei anteriormente, o usuário ele pode inserir o valor que ele quiser e daí esse valor ele será armazenado numa variável. A variável ela é inicialmente declarada, só que sem valor algum. E esse valor será inserido pelo usuário.
para que assim o processador consiga realizar o processamento do dado dessa variável proveniente do usuário. Então vamos ver qual é a sintaxe aí dessa nova função. Olha, a sintaxe ela consiste também de duas partes. Consiste de caracteres de controle e a lista de argumentos, ou as variáveis, né? as chamadas variáveis. Então, ela fica da seguinte formato, ó. Os caracteres de controle, entre aspas, vírgula, a lista de variáveis. E esses caracteres de controle, eles estão atrelados a quê? Aqueles identificadores que a gente viu, porcentagem D, porcentagem F, porcentagem C. Então, são os mesmos identificadores utilizados no printf? Isso, são os mesmos. Aqui nos caracteres de controle. E aqui na lista de variáveis, nós teremos as variáveis com um porém, que vai ter, né, aquele ezinho comercial antes do início da variável. Mas nós iremos ver aqui de maneira detalhada como ficará. Então, vamos ver, ó. Os caracteres de controle são compostos por códigos especiais, denominados especificadores de formato, que indicam a quantidade e os tipos dos dados que serão lidos pela função. Ó, a gente vai ter aqui o nome scanf, que é o nome da função. Aqui, ó, os identificadores, né, os especificadores, porcentagem i, que é o que? Ele está atrelado ao número inteiro, né? Porcentagem C, que está identificado por um caractere. Porcentagem F, que é um número flutuante. E daí, ó, fechou as aspas, vírgula, o ezinho comercial e o nome da variável. Que variável? Essa daqui, ó, é uma variável inteira. Nesse exemplo, seria a idade. Então, ezinho comercial, idade. Aqui a segunda variável é um número, uma variável do tipo caractere. Então tem um Czinho aqui, aí a gente colocará vírgula, o E comercial e o nome da variável caractere. Qual é nesse exemplo? O nome sexo, que seria masculino ou feminino, né? E aqui uma terceira variável do tipo flutuante, ó, porcentagem F. Nesse exemplo, qual é o nome dela? Peso. E daí, ó, a gente atrela de maneira ordenada cada especificador e em seguida a variável correspondente. Os especificadores são os mesmos da função printf. É o que eu havia mencionado anteriormente, né? Então, essa é a sintaxe dessa nova função scanf que nós iremos implementar a partir de agora. Eu irei fazer alguns exemplos de forma a deixar bastante clara a aplicação dessa nova função. Então, olha, vamos ver como é que a gente lê os dados da função scanf. É da seguinte maneira, ó. Digamos que eu tenho uma variável inteira, int, com o nome de idade, e aí uma variável do tipo char, que é um caractere do tipo chamada de sexo, e daí pode ser ou M para masculino ou F para feminino. Nós teremos aí a sintaxe, né, a sintaxe do meu scanf, que será scanf, aqui, ó, o i, porcentagem i, relacionado ao valor inteiro, né, idade, e porcentagem C relacionada ao sexo. Note que a gente está com um par ordenado aí, ó, cada um está atrelado à variável. E essa variável ela vem com esse ezinho comercial antes dela, não é isso? Tanto da variável idade quanto da variável sexo. Todas as variáveis, exceto strings, usadas para receber valores por meio da função scanf, deverão ser passadas pelos seus endereços. Por isso, devem vir precedidas do ezinho comercial. Então, todas elas serão precedidas do E comercial. E daí eu vou abrir o compilador para que nós possamos fazer, né, um programa para exemplificar essa função scanf. Olha, eu estou aqui com o meu compilador aberto, né, para que nós possamos fazer esse programa aí de forma a ilustrar a aplicação do scanf.
Antes de mais nada, eu vou adicionar as bibliotecas, né? Biblioteca include, e vou botar locally.h, como a gente aprendeu. Vou colocar aqui, né? Set locally, vou abrir aqui lc underline all, vírgula, português. E daí, olha, eu irei criar o programa. No que consistirá esse programa? Esse programa, ele consistirá em um programa básico que irá fazer a média entre dois números. Como é que é realizada a média? A gente sabe que a média ela é feita somando dois números e dividindo por 2, né? Só que esses números, eles não serão pré-estabelecidos. Eu irei perguntar ao usuário o primeiro número, depois eu irei perguntar ao usuário o segundo número, e por fim o programa me dirá a média entre os números e dará o valor da média. Para tanto, vamos implementar aqui as nossas variáveis. Então, todas as variáveis aqui serão flutuantes, porque eu poderei inserir números com vírgula ou números sem vírgula, e a média pode dar um número com vírgula ou não. Então, eu vou colocar aqui float e vou colocar o nome das variáveis. Eu vou chamar a primeira variável num1, que é o número 1 que irá ser inserido, num2, e a variável média, que é o resultado final. Inseridas as variáveis, vamos iniciar a programar aqui. Eu quero que apareça uma mensagem solicitando ao usuário para implementar o primeiro número que ele quer realizar o cálculo da média. Então, olha, vai aparecer uma mensagem printf, onde terá a seguinte frase, né? Insira o primeiro número. Eu vou botar aqui /n para que a gente possa pular uma linha, né? Uma linha. A partir do momento que está escrito insira o primeiro número, o computador está esperando que o usuário coloque esse valor. Qual é o valor referente ao primeiro número? Seria a variável num1. Então, eu quero que esse valor ele fique armazenado aqui, ó, nessa variável. Então, para isso, eu vou colocar o scanf, onde o programa espera o usuário colocar o valor e armazena nessa variável num1. Então, eu vou colocar aqui scanf, vou abrir aqui o parêntese, a gente abre aspas, né? E coloca o tipo de variável. Qual é o tipo? Float. Então, vamos colocar aqui porcentagem f. Aqui, depois das aspas, vírgula, aí nós teremos o ezinho comercial, conforme a gente viu, né? E depois do comercial, eu vou ter o nome da variável. Qual é o nome da variável? Num1. Então, eu vou colocar aqui, ó, num1. Então, nesse ponto, o computador ele está esperando, assim que o usuário digita um número qualquer, digamos 5, 6, e aperta Enter, esse número ele será armazenado nessa variável num1. Tá ok? E agora eu irá aparecer uma nova frase, né, para que o usuário insira o segundo número. Por quê? Porque a média é realizada entre dois números. Então, vamos lá. Irá aparecer uma outra mensagem, printf, com a seguinte frase: insira o segundo número. E daí nós teremos, novamente, eu irei pular uma linha, /n, e ponto e vírgula. E agora um novo scanf. E esse scanf é para armazenar o quê? Nessa segunda variável aqui, ó. Essa segunda variável irá receber um valor, pelo qual eu irei armazenar esse valor
nessa variável num2. Então, vamos de novo. Scanf, abre parêntese, abre aspas. Aí eu vou colocar aqui porcentagem. Qual é o tipo da variável? Float de novo, né? Porcentagem F. Vírgula, Ezinho comercial, o nome da variável que será armazenada. Agora será na variável num2. Então, vamos colocar num2, ponto e vírgula. Pronto, nesse momento eu já armazenei o primeiro valor na variável 1, o segundo valor na variável 2, e agora eu quero calcular o valor da média. Então, como é que a gente faz? Soma os dois valores, divide por 2. Então, vamos fazer aqui, ó, média é igual, soma os dois. Quem são os dois? Num1 mais num2. Dividido por 2. Qual é o símbolo de dividido? A barra, né? A barrazinha dividido por 2. Agora, o valor da média, ele está armazenado nessa variável média. Só que eu ainda não sei qual é esse valor. Por que não? Porque ela não foi impressa de volta na tela para que eu tenha acesso. Então, o que é que a gente tem que fazer? Imprimir o valor dessa média. Então, vamos lá, ó. Eu vou imprimir, então vou dar um novo printf. E vou colocar aqui, ó, o valor da média é igual a... E nesse ponto eu irei inserir o valor da média. Qual é a variável que está armazenada a média? É nessa variável média. Então, ela é uma variável flutuante. Novamente, porcentagem F, pois a variável será impressa aqui nesse ponto, ó. E agora, vírgula, e eu irei colocar o nome da variável que irá ser impressa, né? O nome da variável é média, ponto e vírgula. Aqui o programa está finalizado e nós iremos compilar ele e rodar para ver o seu funcionamento. Então, vamos lá. Eu irei rodar aqui o programa, né? Compilar e rodar. Rodei ele aqui e daí você percebe a frase, né? Insira o primeiro número. E aí o programa fica aguardando o usuário inserir o primeiro número. Eu vou inserir, por exemplo, o número 5. E daí insira o segundo número. E agora eu vou inserir o número 10. Aí eu vou dar o Enter e aparece a frase, ó, o valor da média é igual a 7,5 e o programa é finalizado, certo? Esse valor ele foi armazenado em num1, o 10 em num2 e daí ele retorna com a média. Vamos fazer um novo teste aqui só para ficar fixo aí a nossa mensagem. Insira o primeiro número, eu vou colocar 194. Insira o segundo número, 227. E daí, ó, o valor da média é igual a 210,5. E daí a gente tem esse programa para ilustrar a aplicação do scanf. Vamos ver aí esse outro exercício, pessoal. Olha, a fórmula ΔS igual velocidade média multiplicado por ΔT determina o espaço ΔS, que no caso seria a distância, percorrida a uma dada velocidade média por um determinado tempo t. Ou seja, se você andar a uma velocidade média de 100 km durante meia hora, então percorrerá 50 km. Por quê? Porque a velocidade média será 100, o tempo é em hora, então será 0,5 horas. Você aplicando nessa fórmula aqui, né, distância é igual a velocidade vezes o tempo, você irá encontrar 100 multiplicado por 0,5 é igual a 50. Isso é uma fórmula da física, certo, pessoal? Bem tranquila, onde a gente dá a distância e a velocidade média
e o tempo e descobre a distância percorrida. Então, a gente vai criar um programinha com essa ideia de cálculo de distância, fornecendo a velocidade e o tempo. Então, vamos ver aí, ó. Faça um programa em que você diz a velocidade e o tempo em horas e o programa diz a distância que será percorrida. Então, vamos criar esse exemplo onde, por exemplo, eu pergunto qual a velocidade que o carro transita. A velocidade média é de quanto? Você informa a velocidade. Eu pergunto qual o tempo de trajeto e daí você informa a distância e daí eu lhe respondo você informa o tempo e daí eu respondo a distância do trajeto. Então é um exemplo bem simples também, em que nós iremos aplicar essa correlação aqui, ó, distância, que que o computador irá calcular, é igual à velocidade que o usuário informa e o tempo em horas que o próprio usuário também irá informar. Então vamos ver como é que a gente faz esse exemplo aqui na prática. Gente, estamos aqui no compilador novamente e daí vamos criar esse programa. Antes de mais nada, novamente, né, já está aqui incluso a biblioteca locally.h e está aqui a função setLocally. Agora a gente vai implementar as variáveis e elas serão também do tipo float. Então vamos colocar aqui float e aí eu vou botar 3 variáveis, onde uma delas é velocidade, a outra é distância, sem acento, a outra tempo. Pronto. Nós temos 3 variáveis do tipo flutuante, velocidade, distância e tempo. E daí vai aparecer a primeira mensagem que vocês devem imaginar como deve ser, né? Eu vou precisar que o usuário informe o quê? A velocidade e o tempo. Então, a primeira frase pode ser um printf. E daí escrito informe a velocidade média. Em quilômetros por hora, né? Em quilômetros por hora. E agora, o computador vai esperar que o usuário informe a velocidade, né? Então, vamos lá. Nós iremos agora, para que o usuário insira esse valor, nós teremos aí a função scanf, onde eu tenho aqui no primeiro momento, né, o identificador, que no caso, como é a variável velocidade é flutuante, teremos porcentagem %f, vírgula, é comercial, e daí nós teremos o nome da variável, que aqui é velocidade, ponto e vírgula. Agora teremos um outro printf, onde o usuário terá que informar o tempo. Então, f informe o tempo do trajeto em horas. E agora nós teremos, né, um novo scanf, ponto e vírgula, um novo scanf. E nesse scanf nós teremos o tipo de variável novamente flutuante, porcentagem %f, vírgula, agora o nome da variável tempo. Então aí vamos ter o é comercial, tempo, ponto e vírgula. Por fim, agora nós iremos realizar o cálculo da distância. Como é que a gente viu que se calcula a distância? Velocidade vezes tempo. Então, distância é igual velocidade, como é o tempo, a multiplicação é asterisco, né? Vezes tempo em horas. E agora eu vou colocar
a última frase, que é a resposta, né, que no caso seria um printf. Vamos colocar a distância total do trajeto em quilômetros e agora eu vou colocar a distância. Novamente, como é o printf e eu quero imprimir o valor de uma variável, vou colocar aqui o identificador, porcentagem f, vírgula, o nome dessa variável. Qual é o nome? Distância. Antes de mais nada, eu irei colocar aqui a barra invertida n, que é para que a linha possa pular a linha. Aqui também barra invertida n, para que a linha possa ser pulada. E aí nós vamos compilar aqui. E aí eu vou girar o programa. Informe a velocidade média em quilômetros. Eu vou informar aqueles mesmos valores, né, pessoal, para a gente ver. Vamos lá, digamos que seja 100. Informe o tempo do trajeto em horas, 0,5 horas. Nós teremos uma distância total de 50 quilômetros. A distância total do trajeto em quilômetros é de 50. A gente pode tentar aqui outros valores. Vamos lá, velocidade média. Vou colocar aqui 80. Vamos dizer o tempo do trajeto em horas, 2 horas. Nós teremos uma distância total em quilômetros de 160 quilômetros. Então, espero que vocês tenham compreendido essa nova função scanf, que é tão importante para a ação em si.